Boa noite, gente. Vamos começar mais uma aula, né, no nosso canal com a professora Liette, euzinha aqui. E hoje a gente vai resolver uma prova da Universidade Federal Fluminense, que tem como nome da banca COSEAC, que é a Coordenação de Seleção Acadêmica. Eu não gostei muito da banca, não. Ela parece muito com a Consulplan, parece um pouco com a CPCom, às vezes com a coisa confusa, que a gente não sabe exatamente o que ele quer. E nós pegamos 3 provas. E dessas 3 provas, nós tiramos as questões de interpretação. Por quê? Porque às vezes o texto é meio grande e fica ruim de a gente ficar, vai lá para o texto, volta. E no dia você não vai pegar o mesmo texto para interpretar. Mas como é que eu sei interpretar? Tem uma técnica que a gente usa de interpretar, que é você fazer o escaneamento do texto. Você grifa as palavras mais importantes e você vai perceber, quando você olhar para todas as palavras, qual é o tema daquele texto. Né? E na hora de responder as questões, se manda ir para o primeiro parágrafo, você vai apenas para o primeiro parágrafo. Linha tal, você vai apenas para aquela linha tal. E uma coisa melhor ainda para você conhecer ainda o texto mais em profundidade, é você começar a responder as questões de gramática. Por quê? Porque eles colocam lá, né, no enunciado da questão, aquele pequeno trecho que é tirado do texto para você resolver. Aí, por último, é que você vai para as interpretações. Então, a gente está pulando as interpretações e pegamos 3 provas, e dessas 3 provas tiramos as questões de gramática. Por isso que vocês vão ver assim uma questão pular. Ah, a questão vai pular do 10 para o 13, porque a questão 11 e a questão 12 eram questão de interpretação. E como vocês perceberem esses pulos aí na prova, é porque eram questões de interpretação, a gente não vai investir tempo nela, senão ainda ia ficar muito comprida a aula. Então, vocês vejam aí que está aparecendo para vocês, não é, um pedaço da capa do caderno de questões, não é, o cargo é guarda municipal, nível médio. Né? Tem agora a chance de vocês fazerem perguntas, interrompam, podem interromper, não fiquem com vergonha, não. Podem interromper, podem fazer pergunta, não entendeu, pergunte. Tem alguma coisa a acrescentar, faça, que isso é muito bom, né? E a gente vai começar agora. 1, 2, 3 e já começou com a questão de número 2, porque a questão de número 1 era interpretação. Aí diz, leia o fragmento a seguir para responder as questões 2 e 3. Você não leu o fragmento. Você já vai direto lá para o enunciado da questão. Diz assim, cada expressão sublinhada no trecho em estudo exerce, respectivamente, a seguinte função sintática. Então eu já volto só para as expressões sublinhadas e vou ver qual é, né, a função sintática. Aí diz assim, Elza Paulina de Souza, 52 anos, viveu. Quem viveu? Elza Paulina de Souza. Mas antes tinha alguma coisa, olha. Primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, vírgula, Elza Paulina de Souza. Antes tinha alguma coisa. Essa antes, alguma coisa que existe, né, que está repetido. Lembram que repete? Quem é que repete? Qual é a função sintática que repete outra função sintática? Aposto. Então isso é um aposto. Eu poderia dizer assim, primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país, viveu a desigualdade de gênero durante sua trajetória. Então, Elza Paulina de Souza é a primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país. Quem é a primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país? Elza Paulina de Souza. Então, quando eu fizer houver essa correspondência, eu já sei que isso é um aposto. Então, Elza Paulina de Souza é um aposto. Aí eu já desço. E aí eu já marco. Estão vendo porque a banca é um pouco parecida com a CPCom, é um pouco parecida com a Consulplan? Já marco a letra C, aposto. Aí depois, como a gente está ensinando a resolver a prova, é que eu vou voltar lá. Aí olhem bem, tem muita gente que confunde aposto com vocativo. Não tem mais como confundir a partir de hoje. Aposto repete, vocal, vocábulo, tá vendo? De fala. Voca é de chamar, invocar. Tá vendo? Vou invocar alguém, vou chamar. Então, vocativo é de chamar. E aquela expressão, vamos voltar ao trecho, diz, Elza Paulino de Souza não está invocando ninguém, então não confunda, porque ambos são virgulados. Algumas apostas não são virgulados, mas esse daí é virgulado. Então,
Elza Paulina de Souza. Estou especificando quem é a primeira mulher nomeada comandante da maior guarda do país. É um aposto especificativo. É só você olhar o que é que o aposto está fazendo e você chama o aposto daquela função que ele tem ali, né, em relação à palavra que ele está repetindo. Aí vamos ver o segundo. Ele diz assim, o segundo nascer diz predicativo e objeto direto. Ora, muito fácil. Estou voltando para o fragmento agora. Diz assim, olha, mãe solteira chegou a ter que esconder a filha pequena. Então, esse mãe solteira não está repetindo nada. Olha que antes dele tem um ponto. E o aposto, ele repete a palavra e ele vem sempre. Muito raramente ele vem antes da palavra e, na maioria, assim, bem maciça, depois da palavra. Então, não poderia a mãe solteira ser um aposto. Por quê? Porque ele não está repetindo nada aí nesse período em que ele está no início. Aí, mãe solteira, vírgula, chegou a ter que esconder a filha pequena. Aí eu vejo que mãe solteira tem um substantivo que está sendo adjetivado, que está sendo especificado, que está sendo determinado pela palavra solteira. E se mãe é substantivo, então essa palavra aqui é adjetivo. Então, o núcleo aí é um substantivo. E um predicativo, ele pode ser substantivo, pode ser adjetivo. Ou locução substantiva ou locução adjetiva. Aí, no caso, como é que eu sei que isso não é vocativo? Porque eu não estou chamando. Está isolado por vírgula, mas eu não estou chamando. Por que eu sei que isso não é aposto? Porque não está repetindo. Ah, então aquela coisa que fica também entre vírgulas, que fica isolada por vírgulas, é um predicativo. O predicativo, num predicado verbo nominal, não é? É quase que regra geral, ele vir separado do sujeito ou do objeto por vírgula. Então, ele está separado por vírgula. Chegou a ter que esconder a filha. Quem chegou a ter? Ela. Então, um sujeito elíptico aí, não é? Ela chegou. E ela é mãe solteira. Não é? Quando ela chegou a ter que esconder a filha pequena. Ela pode até ter casado depois, mas ela aí estava como mãe solteira. Então, mãe solteira é predicativo. Aí a outra expressão, chegou a ter que esconder a filha pequena. Quem esconde, esconde alguma coisa ou alguém. Verbo transitivo direto. Qual é então, o complemento de um verbo transitivo direto? Um objeto direto. Então, eu tenho na ordem aposto, predicativo e objeto direto. Aí, descendo, temos aí na letra C, aposto, predicativo e objeto direto. Então, lembrem-se de que o aposto pode se confundir com o vocativo porque está entre vírgulas. Como é que eu tiro essa diferença? O aposto não chama, o aposto repete, o vocativo chama. Lembre-se de que eu posso, inclusive, também confundir um aposto, que é uma locução adjetiva, com um predicativo, com adjunta nominal, com complemento nominal. Como é que eu tiro essa diferença? O aposto repete. Então, sempre que aquela expressão estiver repetindo outra, você já vai saber que aquele é um aposto. Quase sempre depois. O padre Germano morreu. Quem morreu? O padre Germano. Quem é o padre Germano? Quem é Germano? O padre. Então, padre, núcleo do sujeito, Germano, aposto. E aí você não precisa usar vírgula. Se você botar uma vírgula aí, esse Germano se transforma em vocativo. O padre Germano morreu. Então, estou dizendo da Germano que o padre morreu. Então, cuidado que sempre o aposto, ele repete. Quando é que ele vem sem repetir? Ele aparece para dar a mesma ideia, mas não está repetindo, ele vem antes. É aquele aposto quando diz assim, rei do futebol, Pelé deu o primeiro chute. Então, muita gente diz que isso aí é um aposto. Porque quem é o rei do futebol? Pelé. Quem é Pelé? Rei do futebol, tá vendo? Então, isso aí vai ser um aposto, mas ele vem antes. Oi? Oi? Certo. Então, vamos agora para a questão de número 3. Diz assim, hein? Mãe solteira chegou a ter que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho por não ter com quem deixá-la. Aí ele quer que você diga, olha o enunciado da questão, que é o quê? A oração sublinhada expressa ideia de. Mãe solteira chegou a ter que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho por não ter com quem deixá-la. Então, ela não tinha com quem deixar a filha e escondeu a filha. Ah, então isso é a causa dela ter escondido a filha. Não tinha com quem deixar,
a causa. O que foi que aconteceu? Escondeu a filha pequena em um banheiro do posto de trabalho. Ou, se você quisesse fazer uma coisa que dá mais certeza da questão, você substituiria esse por outra palavra. Mãe solteira chegou até que esconder a filha pequena em um banheiro do seu posto de trabalho porque não tinha com quem deixá-la. Por causa de não ter com quem deixá-la. Então, dá a ideia de causa. Com isso, eu desci e já marco a letra E. Não foi um modo que ela achou, né? Não foi a condição, não foi o lugar, e não é o lugar, e também não é o fim, causa. Aí, quando você quer saber de causa, a conjunção mais bandeirosa é por quê. Ou então, por causa de não ter com quem deixá-la. Modo seria o assim, certo? Condição seria o se, lugar seria o onde, e fim seria a fim de, certo? Espero que vocês estejam pegando esses macetezinhos aí para saber qual é a ideia. Então, a gente quer agora que vocês se sintam bem, principalmente, né, os alunos que são do Rio de Janeiro. Nós estamos chegando ao Rio de Janeiro, gente, estamos ficando famosos. E Pedro, que está hoje participando pela primeira vez da nossa aula, né? Entrou no grupo e agora está na nossa aula. Então, vamos aprendendo agora, que vocês vão ver vários macetes, vários bizus, né, que vocês vão usar para, no dia da prova, ter a certeza de dizer, a questão é essa daqui, por causa disso, disso e disso. Então, a questão é essa letra E. Por quê? Porque é causa. Porque eu digo, porque não tinha com quem deixá-la. Ou, por causa de não ter com quem deixá-la. Aí você vai, marca a letra E e já vai para a questão de número 4. Aí a questão do número 4. Por que você coloca assim, né, para quem está assistindo hoje, como Pedro? Por que você coloca assim, Alex, você não coloca as alternativas? Porque na hora da prova, se você tiver o cartão de inscrição, tape as alternativas. Você só desce, não faz esse trabalho, quando tem aquela coisa de você marcar, o item 1 e 2 estão corretos, o item 1 está correto, os itens 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Aí é quando você desce realmente sem tapar. Mas aí é bom que você já faça um raciocínio. Então, eu não mostro as alternativas e você já elabora seu raciocínio, porque a prova de português é de raciocínio, não é decoreba. Você decora antes de fazer a prova. Quando você está fazendo a prova, aí você raciocina. Então, tem uma pessoa aqui conversando. Muito bem, é muito massa mesmo, é massa esse. Pedro, a gente às vezes usa umas certas expressões que é do tempo antigo. Os tempos hoje dos jovens, ninguém diz mais é massa, não. Diz como, hein? É massa, é do meu. Diz outra gíria. Aí, cuidado que aí o coronavírus escutando já vai para o grupo de risco. Então, olha, o vocábulo Pronto, essa questão. Olha, é uma coisa que na minha gramática, que eu não sei quando é que vai sair a edição, mas ela já está quase pronta. E se vocês quiserem, podem pedir material que eu mando, mesmo que você não curta, mesmo que você não se inscreva, né? Mas estando no grupo, está aqui, viu? Para você fazer a inscrição. Eu posso mandar material para você. Eu queria tirar uma dúvida no material. Está lá na descrição do vídeo, o e-mail. Você pode mandar pedir material que a gente manda, né? Então, isso aí é o que eu falo na minha gramática e falo nas minhas aulas. Não deveriam fazer questões que envolvessem formação de palavra ou estrutura de palavra. Isso deveria ser para professores de língua portuguesa, porque eu vou lidar com isso. Mas o aluno que está fazendo o concurso, ele é um falante da língua, a não ser que esteja sendo... ele é falante da língua, não precisa ele saber qual é a estrutura daquela palavra. Que utilidade ele vai ter em saber a estrutura daquela palavra? Nenhuma. Né? Aí eles se metem, essas pessoas que fazem concurso, se metem a fazer esse tipo de questão e terminam fazendo uma questão errada. Olha só, os vocábulos ex-doméstica, que está lá no título, desigualdade, que está na linha 3, e meiguinha, linha 16, formam-se, respectivamente, pelos processos de. Quando você vê doméstica, você vê que tem aí um ex, isso aí é patente, né, um prefixo, mas você vê a palavra doméstica. E você vê que existe o verbo domesticar, tá vendo?
Domesticar, doméstica. Então, você vê que esse domesticar já ir, né? Domesticar, ticar, já é algo que vem da formação do verbo, para formar o verbo. E, então, esse doméstica pode ter um sufixo. E tem, gente. Não sei se vocês já ouviram falar do domo da rocha, do domos não sei o que lá, nome de lugar. Um lugar assim, a pessoa bota o nome de domos. O que é esse nome domos? Domos significa casa, lar. Então, ex-doméstica vem de domus, que é casa, e lar, no latim, domus. Aí, olha, Caba não sabia. Por que não sabia? Porque quando eu vou fazer um raciocínio nessa questão, então eu coloco ex, prefixo e éstica, o sufixo, aí vejo que é o quê? Prefixação e sufixação. Aí eu desço, né? Porque eu já fiz um. Não, Leila, doméstica, Pedro, doméstica vem de domos. Doméstica vem da palavra domus, a palavra primitiva no latim domus. Aí formou doméstica. Então, esse éstica é um sufixo e vem da palavra domus no latim. É isso que nem todo mundo sabe. Só sabe quem estudou história da língua portuguesa. Aí sabe. E eu estudei. Sabe com quem foi que eu estudei história da língua portuguesa, Leila? Foi com teu pai. Né? E o pai de Leila sabe um latim, sabe uns processos de formação de palavra que a gente ficava besta na aula dele. Então, e eu ficava muito mais, porque eu gosto disso, mas não para cobrar, não falante da língua, eu sou professora de língua portuguesa. Então, doméstica vem de domus, a palavra primitiva é domus. Então, eu coloquei o prefixo e o sufixo. Quando eu desço, não tem prefixação e sufixação em nenhuma letra. Tem locução, conversão, composição, regressão e prefixação apenas. Então, essa questão aí merecia ser anulada. Não foi, porque ele quer dizer que é apenas prefixação, mas não. Foi igual quando eu vi pela primeira vez na minha vida, né? Eu fazia psicologia já, e eu nunca tinha observado a palavra indivíduo. E eu achava que indivíduo era, no máximo, uma prefixação, e não é. É prefixação e sufixação. E não divide, dividir, e o O, que é formador de palavras adjetivas. Precípuo, profícuo, indivíduo. Estão vendo? Quase ninguém tem esse conhecimento. Aí o cara bota uma palavra, não sabe que doméstica vem de uma palavra primitiva em latim domus, e no final faz uma questão que merece ser anulada, porque não tem outra alternativa aí a marcar, porque não tem nenhum aí com prefixação e sufixação. Aí vamos voltar, né? Voltar não, já está aí. Aí desigualdade, tudo bem, vem de igual. Desigual. Igualdade, né? Então eu tenho aí, eu posso tirar a palavra igual, colocar só o prefixo, desigual. Posso tirar o prefixo e colocar só o sufixo. Igualdade. Então, tem aí prefixação e sufixação. Se caso um dependesse do outro, né? Se um dependesse do outro, caso um dependesse do outro, eu fiz agora um vício que eu costumo ouvir, tá vendo como às vezes a pessoa erra sem querer? Caso um dependesse do outro, nunca juntei um se caso. Caso um dependesse do outro, ou se um dependesse do outro, você teria aí uma derivação parassintética. Mas não, olha, eu digo desigual, tiro o sufixo, e digo igualdade, tiro o prefixo. Então, eu tenho prefixação e sufixação, que é o que ele quer que você marcasse a letra E. E no último, meiguinha, que vem de meiga, eu tenho meiga, mas o sufixo inha. Cuidado que esse meiguinha, se tivesse para perguntar, né, se está flexionado no grau diminutivo, não está. Embora termine em inha. Esse sufixo é de afetividade. A pessoa pode ser até uma jamanta de grande, e ela pode ser meiguinha. Então, não tem a ver com tamanho. Isso é afetividade. É como galinha. Esse inha de galinha não tem nada a ver com diminutivo. É um sufixo de feminino. Galo, galinha, certo? Ah, eu estou muito doentinha. Esse também não é sufixo de grau, né, de diminutivo. Então, vocês tomem cuidado com esses sufixos que às vezes eles parecem ser, mas não são.
Então, 4 aí não tem o que marcar, não. Eu sei que lá no gabarito eles queriam que vocês marcassem a E. Aí a gente pode fazer isso, entendeu? Que é para não dar problema de entrar com recurso. Aí eu já sei que ele quer que eu marque a E, eu vou e marco a E com toda a raiva do mundo, mas marco para não entrar com recurso. Aí vamos agora para a questão de número 5. Aí, como eu estou printando, que é muito ruim copiar, sabe? Sai um bocado de coisa que quando a gente vai copiar, eu printei, eu não posso botar azul, né? Para dizer que ela é uma questão. Então, eu estou colocando esse xizinho aí. Aí o 5 é assim, olha. Diz que nunca foi conhecida por ser meiguinha. Muito pelo contrário. Então, já estou anunciando que é o contrário, né? Muito pelo contrário. Não passo a mão na cabeça. Sou meio bruta. Tropeço nos ambientes. Tropeços nos ambientes. Não entendi isso. Sou meio bruta. Tropeços nos ambientes. Não sei se era tropeços mesmo. Mas, olha, isso aí é como é que se diz? É um print, estava desse jeito lá na prova. As palavras sublinhadas exemplificam o caso de que ele quer embaixo? Aí a gente vai olhar o que ele quer embaixo rapidamente. Olha, tem um X aí, viu? Vocês viram? Tem um X aí, figura de linguagem. Gente, quando eu fiz essa questão, eu me lembro agora, que eu fiquei também assim, o que ele quer? Com meiguinha e bruta. Meiguinha, muito pelo contrário, não passa a mão na cabeça, eu sou meio bruta. Aí, quando eu desci para ver, eu vi que ele não quer metáfora, porque meiguinha e bruta não são metáforas. Realmente ela não é meiguinha, ela é bruta. Não tem hipérbole, ela é bruta mesmo, isso aí não está exagerando. Não tem eufemismo, porque é meiguinha mesmo, não está diminuindo, não está fazendo a coisa ficar mais leve. E nem tem metonímia, que não é a parte pelo todo. Aí eu digo, ele quer que eu marque antítese, mas isso não é uma antítese. Aí você pode dizer, mas Aliete está usando palavras opostas, meiguinha e bruta, mas anuncia. Isso aí não está anunciando duas palavras no mesmo contexto, que são opostas, mas estão no mesmo contexto, próximas. A antítese não é usada assim, ele está dizendo. É não, Pedro. Acompanha a explicação. Olha uma antítese. Última flor do lácio, inculta e bela. O que eu faço? Se uma coisa é inculta, eu acho que eu não vou ver beleza naquilo. Mas é bela. Então, aí eu tenho antítese. Eu pego uma palavra que é muito positiva, bela, e pego uma palavra que é muito negativa, inculta. Mas eu coloco no mesmo contexto. A última flor do lácio, que é a língua portuguesa, é inculta e é bela. Então, eu juntei as duas palavras no mesmo contexto. Olha outro exemplo de antítese. Amor, não, deixa eu ver um exemplo de antítese. Se eu dissesse assim, um poema rico e pobre, porque o poema tem muitas figuras, mas é pobre porque aborda um tema muito comum. Então, eu estou juntando duas palavras no mesmo contexto para uma mesma coisa, rico e pobre. Então, antítese, ela junta duas palavras no mesmo contexto. Aqui não, ele está dizendo que meiguinha diz, muito pelo contrário, ela está negando que ela é meiga. Então, isso não é antítese, não, porque ela está negando que ela é meiga. Na antítese, você afirma as duas coisas. A língua, ela é inculta e ela é bela. Isso é uma antítese, tá vendo? A língua é inculta e é bela. Aqui não, ela não é meiga, ela é bruta. Então, na antítese, você tem as duas coisas afirmando num só contexto, afirmativas num só contexto. Aí não tenho isso. Ele está dizendo muito pelo contrário. Isso aí não tem nenhuma, inclusive, denotação. Ela é meiga? Não, não é meiga. Ela é bruta? Sim, ela é bruta. De verdade, de verdade. E se você fosse meiga no dicionário, sim, seria isso. E ela está dizendo que ela não é meiga. Então, eu não vejo aí uma antítese, não. Antítese, eu tenho as duas palavras que são opostas, sendo usada no mesmo contexto, afirmando que uma coisa é aquilo e, ao mesmo tempo, é aquela outra coisa que vem em oposição. Não estou lembrada agora de uma antítese muito famosa. Não estou lembrada. Né? Mas, se vocês estiverem aí com o celular na mão,
Vão no Google e olhem exemplos de antítese, se a primeira é negada e a outra é afirmada. Não, a primeira é negada, ela não é meiguinha. A segunda é afirmada, ela é bruta. Isso não é antítese. Na antítese, as duas afirmações são verdadeiras, embora sejam contrárias. Né? Se você disser, por exemplo, que Luciana Gimenez, né? Luciana Gimenez é uma mulher bonita, mas como é que a gente diz? Ela é inculta também, ó, essa coisa da língua. Ela é bonita e ela é inculta, muitas vezes. Ela é inculta, aquela mulher, diz cada leseira, usa cada palavra diferente, que ela diz que é porque muito tempo falou inglês. Então, nesse caso, quando você vai afirmar as duas qualidades opostas para Luciana Gimenez. E aqui não. Tanto bate até que fura. As duas são afirmativas, tá vendo? Água mole, aí tem uma antítese. Olha, mole, água mole em pedra dura. Então, a pedra é dura e a água é mole. Aí tanto bate até que fura. Aí ela não é meiga. Então, isso não é uma antítese. Tem outras figuras aí que você pode olhar. Toda antítese que você pegar, as palavras opostas, elas são uma afirmação, não são uma negação daquela coisa que ela está se referindo. Não vai negar. E aí ela está negando. Muito pelo contrário. O que é que ela está dizendo? Eu não sou meiga, eu sou bruta. Diga. Olha, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Estou negando alguma coisa aí? Não. Eu estou afirmando que eles andam de mãos dadas. Não existe essa negação de uma das palavras opostas. E aí existe a negação da palavra oposta à bruta, que é meiga. Por isso que isso aí não é antítese. Tristeza e felicidade fazem parte da vida, palavras opostas, mas eu estou afirmando as duas. As duas estão numa afirmação. E aí uma está numa negação. Entendeu, Pedro? Viu? Então, para ser antítese, as duas têm que estar no mesmo patamar, porque elas estão juntas. Por isso, antítese. Elas estão juntas. Ou elas estão negadas, as duas, para aquilo, ou elas estão afirmadas para aquilo. Mas uma afirmada como bruta e a outra negada como meiga, não tem como entender essa antítese. Por isso que essa questão 5 anulada. E essa banca dá trabalho, viu? Vai dar trabalho a quem for fazer. É bom que a gente fica conhecendo, né? Inclusive os fluminenses, né? Alunos do Rio de Janeiro vão saber resolver essa prova, já vão saber. Vige! Essa aqui é a CP. A CPCOM é de onde? CPCOM é da Paraíba, né? Então, assim como o Nordeste tem seu tamborete, a gente achou o tamborete agora do Rio de Janeiro, né? Dos dois rios. Rio de Janeiro, Não, Paraíba. Achando que era Rio Grande do Norte, mas é Paraíba. Vamos para a questão de número 6. Então, vamos olhar para a questão número 6. Expressões como não passa a mão na cabeça e marcar território. Aí eu fico pensando, onde é que eu escuto muito essas expressões? Na língua do povo. A mãe diz, né? Eu não passo a mão na cabeça do meu filho. O policial pode dizer, não passa a mão na cabeça do bandido. Né? O professor pode dizer, não passa a mão na cabeça do aluno. Olhe que isso não é um jargão. Porque se fosse um jargão, seria específico de uma classe, né? Um profissional, social. Marcar território. Já vi muito isso, até com o namorado. O namorado vai à casa da namorada, às vezes ela não está nem esperando para ver o que é que está acontecendo, então está marcando o território. Já tem isso. O cachorro com xixi marca o território, né? A mãe, para mostrar quem é que manda no filho, às vezes marca o território na casa do filho já casado. Então muita gente usa também isso, marcar território e não passa a mão na cabeça. Então, se isso está na língua do povo, eu já sei. Ou é coloquial, ou é informal. E como isso aí está numa linguagem conotativa, pode sim ser uma figura de linguagem. Então, eu vou descer. O que é que ele está querendo? Pronto, estão vendo? Formalidade não é, que se o povo fala. Coloquialismo, sim, né? Uma linguagem coloquial ou uma linguagem informal, tanto fazia. Mas não é regionalismo, isso não é só quando a pessoa fala assim, já sei, você é da região norte e região sul. Não, então não é regionalismo. Por que não é jargão? Porque não marca uma profissão. Policial diz isso, professor diz isso. Quem não é nada assim, não tem uma profissão definida, também diz isso. E nem é uma licença poética. Porque licença poética só vai acontecer no texto não literário, geralmente no poema, que é uma licença poética, é um erro justificado porque aquilo é
Um poema. Então, realmente, você marca aí a letra B de bola, né? A questão 7 é comprida, mas eles foram misericordiosos. Vamos ver por quê? Olha, são marcas de subjetividade. Então, assim que falar de marca de subjetividade, não tenha uma marca mais subjetiva que não seja a primeira pessoa do singular. O eu, o meu, os verbos fiz, né? Então, me, mim, né? Os pronomes, os verbos, a pessoa verbal, né? Então, está sempre convergindo para a primeira pessoa do singular. Eu, ego, sum. Aí lá vou. Marca de subjetividade no texto, não é? Já disse que é um texto opinativo. O emprego da primeira pessoa, pronto, até aí é subjetivo, não é? Minha infância, linha 2, em falei, olha o verbo, e de qualificações de cunho pessoal, boas, agradáveis, lembranças, era o máximo, que é justamente um juízo de valor. Então, o que é marca da impessoalidade? Em primeiro lugar, o que é marca da impessoalidade? É a presença da primeira pessoa, ou no verbo, ou no pronome, né? Ou pode ser alguma coisa como pronome possessivo ou pronome pessoal. Eu, meu, o pronome oblíquo me, me, né? Me, mim, comigo. Então, tudo isso aí é marca. E a outra marca que é mais difícil perceber, mas não é tão difícil assim, é mais difícil do que a primeira. A primeira é fácil. É quando você vê que a pessoa emite juízo de valor, aquilo que ele acha que aquilo é. Qualifica alguma coisa. Porque alguma pessoa pode não gostar de um filme, outra pessoa pode gostar. As mocinhas românticas adoram Titanic. Eu não gosto daquele filme. Então, isso aí já é uma marca de quê? De subjetividade, de pessoalidade. A minha pessoa não gosta do filme Titanic, certo? Mas tem gente que gosta. Então, isso aí também seria uma marca de subjetividade. Aí ele mostra, tá vendo? Emprego da primeira pessoa, minha, pronome, falei em verbo, e de qualificações de cunho pessoal, boas, agradáveis lembranças, e era o máximo. Aí você marca a letra A. Ele realmente foi muito misericordioso, porque as demais, olha só quanta coisa. Então, descrição detalhada não significa marca de subjetividade ou pessoalidade. Interlocução com o leitor também não significa, não é? Na letra E, alternância entre o tempo do passado e o presente, também isso não identifica. Então, subjetividade, sujeito, pessoa, pessoalidade, certo? E a gente vai agora para a próxima questão, que é a questão de número 8. Aí ele vai, olha, colocar aí assim. Há duas imagens de minha infância que permanecem muito vivas na lembrança. Ambas, quem são esses ambas? Duas imagens de minha infância. Envolvendo a polícia e ambas, pasme, boas, agradáveis lembranças. Uma delas. Então, a gramática chama isso aí de aposto. Uma delas é outra imagem, porque se tiver no mesmo período, como não está no mesmo período, nem pode ser aposto. É simplesmente que você agora está destrinchando. Você falou em duas imagens, e agora você vai falar numa delas, e depois você vai falar na outra imagem. A outra imagem. Ele diz, evidencia-se o mecanismo de coesão textual. Eu vou, ambas sim. Ambas é coesão. Porque se eu digo assim, Maria e José foram à feira. Os dois, aí eu não quero repetir Maria e José, né? Aí eu digo os dois. Então, isso eu sei que eu estou retomando Maria e José com os dois, que é numeral. Ali eu estou retomando ambas. Duas imagens de minha infância. Ambas, eu estou retomando, tem coesão. Mas quando eu digo uma delas, não tem coesão, não. Quando eu digo outra imagem, também não tem coesão, não. Que coesão é essa? Não está realmente retomando duas imagens. Minha impressão é tanto que uma é uma das imagens e a outra é outra imagem. Então, não está retomando as duas imagens, não. Porque está dizendo duas, uma a outra. Aí eu fiquei maruca, porque não é intertextualidade, que não está se referindo a outro texto. Não é elipse, porque está aí, claro, evidente, latente. Não é anáfora, porque aí não é anáfora pronominal. Aí não é anáfora lexical, né? Porque a anáfora pronominal é aquela que se faz por meio de pronome. A anáfora lexical é aquela que se faz por meio da palavra, repetindo.
Aí não está repetindo duas imagens com uma. Como é que eu vou repetir duas imagens com uma? Como é que eu vou repetir duas imagens com outra imagem? Não, de jeito nenhum. Oi? Por quê? Sim. Aí não tenho aí realmente anáfora. Catáfora aí é que eu não tenho. Porque eu digo, há duas imagens de minha infância, eu não estou anunciando quais são essas imagens, não. Porque eu não estou nem dizendo quais são essas imagens que ele não colocou. Ele quer aí, onde é que se evidencia? Ele não colocou aí, não. Então, não é catáfora. E nem é repetição. Eu não estou repetindo duas imagens com uma delas, duas imagens com outra imagem. E pelo menos ele reconheceu isso, viu? Essa questão está anulada lá quando eu fui, digo, ai, anularam, graças a Deus. Então, realmente, aí não tem coesão, porque geralmente a gente usa mais os 4 tipos de coesão. A coesão sequencial, que é a coesão feita por conjunção, por preposição, até por advérbio, às vezes o advérbio sequencia. Maria fez isso, depois fez tal coisa. Então, aí eu sequenciei com depois. Né? Pode ser até com advérbio. Ou então, primeiro, Maria fez isso. Primeiro ela fez isso, né? Depois ela fez isso. Então, esse primeiro está sequenciando. E tem a coesão referencial, que pode ser lexical, por meio de palavras. Seria qual a lexical? Hiperonímia, hiponímia e sinonímia. Aí não é nenhum de dois casos, nenhum desses 3 casos. Nem isso aí não é hiperonímia, nem isso aí é hiponímia, e nem isso aí é uma sinonímia. 2 imagens, eu vou falar de uma e depois vou falar de outra. Não, é uma especificação. E tem a última da referencial, que é a referencial pronominal. Realmente eu tenho um pronome aí, outra acompanha de imagem. Mas lá em cima eu não falo de uma imagem, eu falo de 2. Então, eu não estou retomando as 2 imagens. Eu estou retomando, falando de uma só e depois da outra sozinha. Então, eu não estou retomando. Ah, então não tem aí nem repetição, nem catáfora, nem nada disso aí, não. Então, realmente, eles reconheceram isso. Talvez alguém tenha feito um recurso bom. Né? Eles reconheceram e colocaram aí que isso não pode ser encaixado em nada de coesão. Certo? Oi? Pois é, pelo menos aceitam recurso. Eu acho que dessas outras não fizeram recurso, deixaram passar, né? Vamos para 9. Diz o emprego do travessão em. Então, antes de ir para 9, dá um likezinho aí, que a aula hoje tá olhando uma banca que dá trabalho, viu? A banca dá trabalho, vocês do Rio de Janeiro vão ter trabalho com essa banca, já vão sabendo disso, porque quando a gente vai fazer um concurso, minha gente, que a gente encontra uma banca desse jeito, é de a pessoa ficar maruco, né? Nem maluco, fica maruco na hora, porque fica sem saber o que vai responder. Então, isso desestabiliza a pessoa. Você fica desestabilizado. Você acha que sabia, você ali naquele momento acha que não sabe de nada. Não é? Então, vamos para 9. O emprego do travessão é em comum a todos os que um dia ficaram ou ainda ficam diante de um desenho animado na TV e sabem quem é o guarda-belo. Até eu sei, isso é do meu tempo, a Covid que não escuta, mas eu sei que isso é coisa daquele gato, né? Manda-chuva. Né? Então, tinha o guarda-belo. Né? Pronto. Aí fala, o que eu vou dar um travessão? Diz assim, olha, um dia ficaram ou ainda ficam. Eu estou acrescentando uma informação. Que aí eu já venho, né, com o meu raciocínio. Eu estou acrescentando aí uma informação. Aí ou eu não digo explicar porque eu não estou realmente explicando o que eu disse anteriormente. Eu estou assim acrescentando informação. Não, eles não ficaram um dia, eles ainda ficam, tá vendo? Aí com isso aí eu desço. Destacar o final do enunciado, não. Indicar a fala, o locutor. Olhe, tá vendo como é mal feita? O que é indicar a fala, o locutor? Não sei, eu realmente fiquei na hora besta. Interpor um comentário, sim. Eu interpus, acrescentei no meio, eu interpus um comentário. Não é ficaram, ainda ficam, né? Dar reação à conclusão, não, que isso aí não é conclusão. E ligar grupos de palavras? Minha gente, um travessão. Ligar grupos de palavras? Não, quem liga é o hífen e não travessão.
Então, realmente, você marca a letra C. E essa letra B, eu não sei o que é, que o cara que fez a prova, ou a cara que fez a prova, quis dizer. Indicar a fala, o locutor. Não sei o que é objeto direto aí, não sei o que é objeto indireto aí, não sei quem é. Eu sei quem é o sujeito. Travessão indica a fala, o locutor. Eu não sei o que ele quis dizer. Então, esse 9 realmente é letra C. E se você quisesse, você poderia colocar um recurso, porque na letra B você fica sem saber o que ele quer dizer. E uma prova de português não pode ter um enunciado que você não sabe o que ele quer dizer, ainda mais prova de português com erro. Não é? 9, eles não iriam aceitar. 10, vamos para 10. Pois é, nesse tipo de banca a gente fica assim querendo que ela não exista. Né? O trecho, a outra imagem, você vai. Aí você não lê isso tudo, não, que é muito grande. Está vendo como é grande? Você vai lá para o final. O que é que ele quer? Ele diz assim: tem seu sentido alterado se o conectivo sublinhado for substituído por. Aí mais. Ah, já sei, eu já desço sabendo essa daí. Você vê que quase toda banca trabalha com adversativa, e eu já disse isso aqui no canal. Quase toda banca trabalha com adversativa. Ah, então se eu tenho ali mais, eu não posso substituir por outro conectivo que não indique adversidade. Então, quais são os que eu posso substituir? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Mas o outro eu não posso. Aí eu desço e já coloco lá. Pronto, tá aí. Ó, contudo, na A, B, entretanto, C, no entanto, D, porém, portanto, não faz parte desse grupo. Então, eu marco a letra E. Essa questão foi muito fácil. Né? Você vê que todas elas, até a letra D, são adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, né? E ele colocou, faltou todavia, e ele colocou aí na letra E, portanto, que é uma conclusiva. Então, eu marco a letra E, que é uma conclusiva, né? E tenho a certeza de que acertei a questão. E se eu quiser, eu leio o trecho e já sei mais ou menos do que é que fala o desenho. Né? A gente fez essa prova também porque a gente já está alcançando pessoas fora da nossa região, fora de Natal, que é a nossa cidade, fora do nosso estado, que é o Rio Grande do Norte, fora da nossa região, que é o Nordeste, e nós alcançamos hoje os alunos do Rio de Janeiro. Se vocês forem fazer algum concurso com essa banca, vocês já sabem que se preparem para sofrer. Vocês vão sofrer, né? Mas mesmo sofrendo com a banca lá no dia, hoje você está gostando porque você está conhecendo a banca. Então, dá seu likezinho aí. Se você não for inscrito, se inscreva. E participe, se puder, do grupo. Porque participando do grupo, você tem muito mais privilégios. Então, aqui, tá vendo? Para se participar do grupo, tem muito mais privilégios. Por quê? Você recebe material. Se você fizer um concurso, você manda a questão. Não mande a prova toda, não. Mande a questão. Para a gente saber, né, qual foi a questão que você quer que a gente mude. Porque a prova toda vai me dar um tempo muito grande de analisar a prova inteira. E eu sou muito ocupada, certo? Só pagando lá o curso. Você entrando no grupo, você tem que pagar uma taxa. A taxa está de quanto? Não vou dizer não, porque vai atualizar. Você vai, ó, resolve tudo por aqui, que quem resolve isso não sou nem eu, não quero nem saber. Eu só quero dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Pensa uma coisa que eu faço com prazer, é dar aula. São duas coisas que eu faço com prazer nesse mundo, muito prazer. É dar aula e ir para a igreja. Né? Aí eu faço com prazer. São os dois lugares em que eu me sinto assim muito bem. Então, eu vou fazer recurso para você, vou mandar material para você. Se você participar do grupo, você vai poder participar da aula ao vivo, tirando suas dúvidas, uma piadinha, botando o kkk, né? A gente fica aqui rindo nessa aula, que a gente quer um ambiente descontraído. Porque a gente aprende é com emoção. Se não tiver emoção, não aprende, não. E por hoje, viu, minha gente, é só. Na próxima segunda, nós estaremos gravando outra aula, né? Teremos mais, se assim Deus quiser e o permitir. Tchau, vocês. Um abração bem grande virtual. Estou morrendo de saudade de vocês, de vê-los presencialmente. Oi, gente. Estamos com novidade. Um canal no YouTube. Como é que você faz para acessar? Aqui, muito fácil. É só você colocar youtube.com/professora Aliette. Quando você entrar, então você vai ver lá as vantagens que você vai ter em acessar esse canal.
Você tem direito a assistir a aula online, você tem direito a participar das aulas, se você se inscrever no grupo, você tem direito a recurso para a questão que você estiver com dúvida nela, você tem direito, inclusive, a material, se você necessitar dele, você pede, a gente manda. Como é que eu sei? Como é que eu faço esse contato com a pessoa? Você tem lá na descrição dos vídeos, você tem lá um e-mail. Então, você entra em contato com a pessoa e você faz toda esse trabalho de se comunicar e ter à sua disposição essas vantagens. Faça essa experiência conosco, venha ficar com a gente e você vai aprender muito mais. Tchau! Oi, gente, estamos conosco.